Bom dia, turma da terceira série. Tudo bem com vocês? Nós estamos agora com uma nova apresentação de inglês, né? Porque a apresentação estava muito fraca, né? Estudar somente lendo, aquela coisa toda, estava ficando uma coisa muito monótona para vocês aí. Então eu resolvi a partir de agora, né? Começar a mudar, já que terminamos. Hoje a gente vai terminar a nossa, a nossa matéria, né, da nossa apostila já está terminando. E na semana que vem nós vamos ter a live, né? Então, já a partir daí a gente vai começar a ter vamos fazer algumas mudanças para poder melhorar, né? Pelo menos para criar um interesse maior para vocês. Já que inglês é uma parada um pouquinho mais difícil, né? Nós vamos fazer os exercícios que estão faltando, né, que estão para terminar, do livro, né? Aí, no último capítulo de Reading Strategies, né, How to Facilitate Our Life. Então, vamos começar. O primeiro texto é The Gulf Stream, né? Gulf Stream, gente, stream é corrente e Gulf é golfo, né? Então é a corrente do Golfo em 1899. O que se trata esse texto aí? Esse texto está, o texto está aqui, na apresentação, mas vocês também podem acompanhar no livro de vocês, que está tudo igualzinho no livro, né? Então, um americano que se chamava Wesley Homer, né, was one of the best and the most influential American painters in the 19th century. Então, quer dizer, foi um dos melhores e mais influentes pintores americanos do século XIX. Having worked as an illustrator, trabalhou como um ilustrador, quer dizer, ele além de ser pintor, artista, ele fazia ilustrações em folhetins, né, de teatro, essas coisas, né? Homer became the first known for a number of paintings with motifs from the American Civil War. Então ele se tornou uma pessoa muito conhecida pelas pinturas que tinha motivação à Guerra Civil Americana, né? The most marked change of his highly individual style, então a questão mais marcante dele, né, individual marcante dele, de estilo, took place in the early of 1880s during a stay in a small fishing village, durante um período que ele ficou numa pequena vila de pescadores in the north coast of England, na costa norte da Inglaterra, and later in the Bahamas, e depois, né, mais tarde, nas Bahamas. In these places, nesses lugares, Homer found the motive that would occupy him for the rest of his life. Então Homer encontrou toda a inspiração artística, o motivo da arte, quer dizer, a sua inspiração, né, que ocupou o resto de sua vida. Man against the sea, quer dizer, homem contra o mar, né? The self of the huge and indifferent nature. Então, uma pessoa de uma indiferença enorme com a natureza, né? Wesley Homer's The Gulf Stream, que é o nome da pintura, né, de oil in canvas. Canvas é aquele pano que se pinta, né? Tinta óleo, né? Is in the Metropolitan Museum of Art. Está no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, né? This painting shows a solitary black sailor. Essa pintura mostra um navegador solitário negro in a small disabled boat, num pequeno barco totalmente quebrado, né? Adrift, quer dizer, a deriva, in a tumultuous sea, quer dizer, num mar tumultuoso, né? Num mar turbulento. At the center of a ring of predatory sharks, no centro de um anel de tubarões, né? Predatórios, né?
with a approaching ship in a distance on the left. Com um navio se aproximando a uma distância à esquerda. Então, esse aqui é um texto que está no livro e que eu vou mostrar para vocês de onde eles tiraram a pintura. Aqui. Essa é a pintura, esse é o quadro o qual ele está se referindo. Então, se você observar, realmente é um quadro, né, um barco à deriva, ele não tem nenhum mastro, está sem totalmente navegabilidade e está no meio dos tubarões, né? E lá à esquerda, lá em cima, se vocês observarem, forem bem bons observadores, vocês vão ver lá, ó, um barquinho, um barco, lá longe, né? Então, isso daí tem toda uma representação. Isso daí não é um quadro que ele chegou, vou pintar e vou fazer assim. Não, tem uma representação. Foi em 1889 a pintura, né? Já posterior, terminado a Guerra Civil Americana, né? Já bem próximo, né? Já dentro de uma escala, né? Se aproximando do século XX, né? no período em que os Estados Unidos aflorou, e um negro num barco à deriva, em que o negro era, até para as Américas, somente escravo. Não havia negros que fossem nativos americanos. Então, tem uma representatividade disso daí. Então, vamos ver do que se trata. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte, é na página 28, número 20. The ship on the horizon, in the distance, on the left, signals that. Então, olha só, o navio no horizonte distante, à esquerda, que vocês viram na pintura, sinaliza o quê? Ele sinaliza, letra A, death of a matter of fate, quer dizer, a morte é uma forma de fé, né? B, fear of isolation is intense, o medo do isolamento é intenso. C, hope for rescue is possible, né? Quer dizer, a esperança por resgate é possível. E letra D, attempt at escaping is pointless. Então, a tensão para escapar é o ponto principal. Olha, não tem outra opção melhor do que a ideia de que um navio distante com um barco à deriva é uma possibilidade de resgate. Então, é uma esperança. Então, a resposta é a letra C. Inclusive, a resposta eu já coloco lá em cima. Não sei se vocês já reparou ali. Tá? Vamos para o próximo. Ainda relacionado a essa pintura, ele fala sobre o seguinte. The drama of the sea scene is imbued with an epic and heroic quality. Quer dizer, o drama da cena, né? O drama da cena no mar está imbuído em quê? Numa ideia épica e heróica, né? Essa qualidade, né? De heroísmo, de herói, de uma ideia épica. Quer dizer, passou por um navio à deriva todo quebrado, o cara está ali, mas ele não passou ali à toa. Ele sobreviveu, ele está sendo um herói. Porque ele é sobrevivente. Sobrevivente já passado por uma série de problemas. Né? The theme expressed in this work of art is. Então, o tema expresso nessa obra de arte é. Aí lá embaixo eu coloquei em observação o seguinte. Theme is the underlying message, or the big idea. Isso daí está lá na página 3 do livro que nós estudamos no início do ano. Né? O tema é o quê? A mensagem subentendida. É aquela grande ideia, aquela coisa que aparece, né? Que nos faz pensar. Né? Aquela ideia que nos faz pensar. Então, a resposta para isso se trata do seguinte. Letra A. Ethnic and social fight after the end of slavery. A ideia de que a luta étnica e social depois do fim da escravidão. Letra B. Beauty and the amazing vastness of the ocean.
Quer dizer, a beleza e as grandezas e as coisas mais interessantes da vastidão do oceano. Letra C. Man's long and cheerful relationship with the sea. Né? Então, quer dizer, a relação entre o homem e o mar é longa e saudável. Cheerful quer dizer saudável. Né? Não é muito não, né? Essa daí não cai muito bem na resposta. E letra D. Mortality and human struggle with forces of nature. Quer dizer, a mortalidade e a truculência humana, né? A força humana com as forças da natureza. Gente, olha só, aquilo dali, se você tratar aquela pintura sobre o ponto de vista heróico e épico, a gente vai perceber, e o ano que era, já não existia a escravidão, o negro o quê? O negro pegava barquinhos e tentava voltar para a África, para o seu continente. Ele ia navegar para lá. Então ele saía na procura do quê? Da sua casa, de volta para sua casa. Né? Então ele passava por quê? Aquilo é épico, né? Uma história magnífica, né? Em que ele se torna herói ao ponto de passar por uma série de coisas. Ele se compara a Ulisses, né? na literatura grega, né? Na Grécia Antiga, onde Ulisses ele saiu e volta para a sua terra, mas ele sai, resolve seus problemas e na volta ele passa por uma série de problemas. Aquele monstro com um olho só, né? As sereias que ensurdeciam os navegadores. Então, a melhor resposta para isso é a letra A. Tá? Então, vamos lá. Bom, agora aqui nós temos aqui um challenge, né? Que é a leitura da página 29 do texto. Brazil flexes new muscle in another trade fight. Então, o Brasil flexiona novos músculos em outra briga de negócios, né? Ou briga comercial. Então, vamos dar uma lida já de maneira geral, traduzida, né? Bem, primeiro, começou com uma disputa, né, de negócios com o Canadá. Agora, o Brasil lidera agora os líderes brasileiros estão firmando um outro acordo, né, que é em relação na política internacional com os Estados Unidos. A disputa com Washington agora está ligada à patente das drogas contra a AIDS. Aquela com o Canadá, que é no caso lá de cima, que eu estava lendo, né, é sobre os subsídios das aeronaves, né, dos fabricantes de aeronaves, e também na questão da doença da vaca louca. O que eles têm em comum aqui no Brasil está ligado, no caso, à ideia de derramar a imagem como eternamente fácil e cordial para as flexões musculares, né, que são repentinas e naturais, e acumular na região poder de 170 milhões de pessoas, booming, quer dizer, implorando pela economia. O Brasil intitula com grande reconhecimento internacional e mais numa lista, né, de líderes, né, de relações de líderes, porque o país cresceu economicamente em importância. Né? A disputa nas drogas contra da AIDS com os Estados Unidos, né, provocou uma série de reclamações no World Trade, da Organização Internacional de Negócios, comercial, né? A Organização Mundial de Comércio. Né? O Brasil ele argumenta que a lei ela força as companhias estrangeiras em prover drogas anti-AIDS a preços baixos,
né, ou companhias brasileiras, licença de companhias brasileiras para os eventos em emergências de saúde, que violam os acordos, né, as regras de acordos internacionais. Mas o Brasil mostra que não vai baixar a trégua, né? Realmente, o Brasil corre num programa contra a AIDS, em parte porque está habilitado a produzir as drogas a preços bem baixos, né, em relação à maioria das companhias farmacêuticas. Nos Estados Unidos, né, o programa é muito elogiado, né? Recentemente, o Brasil tem sido igualmente determinado em defender a Embraer, que constrói jatos militares e comerciais contra sua maior rival, Bombardier, que é a companhia canadense. Uma nova frente no conflito apareceu em fevereiro, quando o Canadá, de repente, anunciou a proibição da importação de bife, né, de carne, supposedly because of the fear of supostamente por causa da doença da vaca louca. Os oficiais brasileiros argumentam que a carne, né, no caso, o banimento da carne, é somente uma desculpa para intimidar a disputa das aeronaves com o Canadá até março, quando será rescindido, né, essa disputa. Quando os canadenses finalmente deram ao Brasil o aval, né, da carne em 27 de setembro, os oficiais governamentais, quer dizer, os embaixadores, né, foram tratados no evento como um triunfo, né? Foram tratados como triunfais e anunciaram um plano para 45 reclamações contra o Canadá na Organização Mundial do Comércio. Isso é uma situação para ganhar ou ganhar, né, no Brasil. E terá a atenção dos canadenses agora a partir desse momento. Então, é um texto que ele fala, agora aqui ele fala uma coisa muito simples, nada muito importante, né? Mas quando você vê que o Brasil aqui argumenta que em 2005 será apropriado um envolvimento de negócios entre a América Latina, né, o ministro das Relações Exteriores do Equador, ele diz a seguinte coisa: será realmente sério, né, esse tratado de liberdade comercial, que no caso aqui seria com o Mercosul, com os Estados Unidos, é realmente um tratado livre, né, nas duas formas, das duas vias, é livre para a América do Sul com a América do Norte, e da América do Norte com a América do Sul. Então, ele interroga isso daí. Então, vamos lá, gente. Vamos para as perguntas. A ideia expressa, 22, né? From the idea expressed in the text and the title of the article, one may infer that. Então, de acordo com a ideia expressa no texto e o título do artigo, isso pode inferir, nós podemos deduzir o quê? Nós podemos deduzir que o Brasil will fulfill its economic potential once it opens its borders to embrace free trade. O Brasil vai melhorar, vai ter um potencial muito grande econômico depois de abrir suas fronteiras e abraçar o livre comércio. O texto não fala sobre isso. B. The air industry will go bust when Brazil beats its bitter rivals, thanks to effective foreign policies. A indústria aérea irá levantar voo, né, quando o Brasil venceu seus rivais, que são os canadenses, graças à atividade, à política internacional efetiva.
ele não falou bem isso, né? O Brasil irá futuramente, né, ficar numa posição decisiva e influenciar o futuro de outros, né, World Trade System. Pode ser, né? The establishment of free trade will strongly supported by Brazil leaders due reasonable tariffs. Então, o estabelecimento do livre comércio será muito forte e será também apoiado pelos líderes brasileiros, desde que haja razoáveis tarifas. Olha, gente, a melhor resposta que tem aqui é a letra C. O Brasil, futuramente, adquirirá uma posição, entendeu? Ele vai manejar ali uma posição que influenciará ou no futuro o sistema comercial de negócios comerciais. Então, a letra C é a melhor resposta. Eu não coloquei a letra C lá, porque na hora que eu fiz o slide eu esqueci, mas a resposta é a letra C. Tá? 23. What they have in common in the sight of Brazil as it sheds its image as eternally easygoing. Primeiro vamos saber o seguinte, sight é visão, shed é perder, né? Easygoing é pacato, é ser uma coisa, o cara é pacato, é na dele. Então, o que ele pergunta aqui? E o que ele fala? O que eles têm em comum na visão do Brasil, né, embora tenha perdido, sua imagem é eternamente de um país pacato. Então, a tradução que se estabelece aí é essa. Agora, ele quer saber o seguinte, as duas instâncias para a palavra as, que está sublinhado aí, ela estabelece relações semânticas, né, em que, primeiro, embora, né, embora o Brasil perca, né, a imagem, né, se torna coisa. Então, há uma que, embora um conectivo, né, uma conjunção concessiva. E o que cria aí, se você tem ali uma visão, né, de perder, mas é de pacato, você tem uma visão ali que uma coisa fala com a outra, né? As it sheds, assim como perde, também vai eternamente. Então é uma concessão e com contraste. Como é que eles têm em comum a visão e depois ele se acha pacato, né? O Brasil é pacato. Não é. Então, a resposta é a letra C. Eu acho que esses slidezinhos assim está sendo mais fácil de entender, né? A pergunta, né? Eu botei as traduções aí embaixo. Vamos lá, número 24. Recognition of the economic and political weight of Brazil in the international arena is implied in the following except. Olha, o reconhecimento da política econômica e o peso do Brasil internacional, na arena internacional, implica, então, nos faz deduzir, ou está implícito, in the following except, na seguinte opção. Olha, a primeira é que o Brasil é uma fronte de conflito que começou em fevereiro no Canadá. Não é. A B, os oficiais brasileiros, quer dizer, os oficiais das embaixadas, né, eles argumentam que a carne foi banida e a desculpa foi isso. Isso não tem nada a ver com reconhecimento. Letra C. Quando os canadenses finalmente deram ao Brasil a carne, os oficiais governamentais se tornaram habilitados a tratar o evento como um triunfo e anunciaram planos para reclamação contra o Canadá.
isso daí não é algo que tem peso internacional. Letra D. This is a win-win situation para o Brasil. Uma questão de vencer ou vencer. Né? And that it got the attention of Canadians, e teve a atenção dos canadenses, and will probably get more attention, e também provavelmente terá mais atenção, no upcoming summit, na cúpula, né, que virá, né, que está a vir, than it would have otherwise, de que aconteceu outras vezes. Então, essa opção dá o peso internacional do Brasil. Tá? Então, a resposta é letra D. Número 10. Número 25. South American officials are cautious and not very confident about policy issues concerning the. Então, olha, os oficiais sul-americanos não estão cautelosos e não muito confiantes com a política, né, a respeito dos assuntos, aí vamos ver, de reciprocidade comercial entre as Américas. Lembra que a gente leu que aquele equatoriano, né, ele duvidava se o que seria bom da América para a América do Sul seria bom para a América do Sul para a América. As duas vias, será que elas iriam funcionar? Então pode ser essa opção, letra A. Letra B. Adoção de políticas pacíficas, estratégicas dos Estados Unidos, não tem nada a ver, né? Letra C. Agenda para as relações exteriores em Quebec. Quebec no Canadá? Não tem nada a ver, né? E letra D. A candidatura do Brasil para um assento nas Nações Unidas, não tem nada a ver. Nós estamos falando sobre comércio, nada com os Estados Unidos, com o ONU, né? Então, letra A, a reciprocidade comercial no caso dos negócios entre as Américas. Gente, olha só, terminamos o livro, né? Terminamos a nossa apostila, graças a Deus. Deu para fazer todos os exercícios. Espero que vocês tenham acompanhado. Vocês participaram muito pouco mesmo. A participação foi mínima, eu quase não vi ninguém ter dúvidas, mas os vídeos foram. Tá? Então eu vou pedir para que vocês façam um trabalho para casa, porque na semana que vem nós vamos ter uma live e nós vamos falar sobre esses assuntos. Então seria bom vocês darem uma estudada, que ficaria mais fácil da gente conversar na live semana que vem. Tá? Então olha só, no caderno responder as seguintes questões. Definition of cohesion and coherence, with 4 examples. Definição de coesão e coerência com 4 exemplos. Em inglês. Então vocês vão procurar, no livro tem uma série de textos de coesão e coerência, vocês vão ver ali, nós estudamos, tem vídeos, né, que nós fizemos, que bate nisso daí. Letra B. What's the difference between theme and title? Qual a diferença entre tema e título? A resposta tem que ser em inglês. Letra C. Research and write 4 quotes on your notebook. Pesquise e escreva 4 quotes, né, in your notebook. Não sei se vocês se lembram, estão lembrados que era quote. Quote era aquelas... o que eles chamam lá, eles chamam de provérbios. Provérbios para nós aqui são coisas que ficam, né? Eles lá não, os quotes, as pessoas, elas encabeçam algum argumento, né? Eles são há uma argumentação que a pessoa está fazendo sobre um tema e ali eles lançam alguma noção dele próprio. Né? Letra D. What's the difference between skimming and scanning? Qual a diferença entre skimming e scanning? Então, em inglês também. Letra E. Translate the words and then classify them as cognates and false cognates. Traduza as palavras e depois classifique-as como cognatos e falsos cognatos. As palavras são essas aqui. Inference, benefits, pretend, intend, mobile, useful, useless and complain. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado agora da nova
apresentação. Eu vou tentar manter isso daí, que até eu também gostei, eu achei barato. A gente estuda, o professor está toda hora se inovando, a gente está aprendendo, né, estudando, e nós estamos na informática aí, futuca aqui, futuca ali, a gente consegue acertar alguma coisa, né? Tá bom? Então um abraço para vocês e até semana que vem, tá? Faça esse trabalhinho no caderno e na próxima semana que vem vocês estarem mais habilitados, né, para a gente conversar, tá? Um abraço, gente. Tudo de bom.